Já enfrentou uma tempestade? E no mar? Olha, eu já passei 3 sufocos no mar. Não é fácil. Hoje nós vamos ver aqui o que aconteceu com os discípulos. Jesus mandou que eles fossem e eles pegaram uma grande tempestade. Vem comigo, vamos examinar esse texto aqui. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 98º vídeo. Vamos ler em Mateus capítulo 14, dos versos 22 a 33, onde encontramos a seguinte narrativa. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas, por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que o Senhor Deus nos abençoe com esse belíssimo texto. Vocês observaram uma coisa? Jesus acabou de atender a multidão, mandou que os discípulos subissem no barco e fossem para um determinado local, e ele mesmo subiu à parte e ficou só e ali orava. E os discípulos, enquanto estavam atravessando o lago da Galileia, em direção ao outro lado, indicado por Jesus, enfrentou essa dificuldade aqui, porque a Bíblia diz que o vento era contrário. Aqui pra gente, é fácil fazer a vontade de Deus? Você sabe que Deus quer que você vá numa direção. É fácil? É ruim, né? Geralmente o vento é contrário. Como é difícil andar na direção que Deus ordena. Está lembrado do apóstolo Paulo? Estava lá em Bitínia, queria ir para Mísia, para Bitínia, não, até que foi dormir. E aí ele teve uma visão de um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E no dia seguinte ele e os seus atravessaram o mar e foram em direção à Europa. Pela primeira vez chegaram em terras europeias e ali na cidade de Filipos, você sabe o que aconteceu. Que perseguição, hein? Que perseguição. Você deve estar pensando assim, mas não foi Deus que mandou ele? Como é que ele sofreu? Gente, para com isso. Para com isso. A gente não sofre muitas vezes porque é desobediente a Deus, não. Às vezes sofre porque é obediente. A desobediência traz sofrimento também, não tenha dúvida. Mas nem todo sofrimento é por causa da desobediência. Às vezes o sofrimento é por causa da obediência. Você só quer fazer as coisas certas. Você quer fazer as coisas do jeito de Deus. Mas o vento é contrário. E como é difícil navegar contra o vento.
E os discípulos estão lá remando na quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias, né? Das 6 da tarde às 9 da noite, de 9 da noite à meia-noite, de meia-noite a 3 da manhã e a quarta vigília de 3 da manhã às 6 da manhã, tá certo? Então, aqui a Bíblia nos diz que na quarta vigília, isto é, entre 3 e 6 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, altíssima madrugada, a Bíblia nos diz que Jesus vem andando sobre o mar, sobre as águas, e a Bíblia nos diz que os discípulos, quando devia, enfim, ter alguma claridade da lua, talvez, das estrelas, alguma coisa tinha ali que pudesse ver, de forma que aquela penumbra, eles viram a imagem de um homem andando sobre as águas. E eles gritaram pensando que fosse um fantasma. O medo transforma Deus em fantasma, hein, gente? O medo transforma Deus em fantasma. O medo é terrível. Faz a gente correr para o lado errado, né? Ver as coisas que não existem. E a Bíblia nos diz aqui, nesse texto, que eles gritaram com medo. Jesus disse-lhes então, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí, Pedro, sempre ele, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre... E Jesus, vem, Pedro. E Pedro foi andando sobre as águas. Mas aí a Bíblia nos diz, irmãos, andou sobre as águas descendo do barco, mas sentindo o vento forte, teve medo. De novo, medo. Ó, deixa eu dizer para você, nesta vida, a gente vai lutar com 2 realidades sempre. O crente é em Cristo Jesus. Ou o coração está cheio de fé e vazio de medo. Ou às vezes o medo toma conta do coração e a fé vai lá embaixo. É por isso que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Não tenha medo em vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Eu pergunto para você, como é que esse nível de fé e medo está na sua vida neste momento? Olha, os discípulos em Atos 4, quando tiveram medo por causa das ameaças dos sacerdotes, dos fariseus, saduceus, etc., o que eles fizeram? Eles foram para a casa de Maria, de uma determinada Maria, né, mãe de João Marcos, onde havia um grupo de oração. Se você sente que você está com medo da vida, ore mais. Peça a Deus para lhe revestir e para encher o seu coração de ousadia, de confiança. Atos 4:31 diz que, tendo orado, moveu-se o lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Então, veja vocês, eles foram cheios do Espírito Santo no capítulo 2, agora no capítulo 4 eles estavam vazios, foram cheios novamente. Essa é a nossa luta aqui. Às vezes a gente está cheio, às vezes a gente está vazio, mas Deus quer que a gente sempre esteja cheio. Por isso que Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que o seu coração, ore mais, sempre seja cheio da graça salvadora de Cristo Jesus. Amém.